bom estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez aqui no nosso congresso online. Eu falei olá, despertos, porque eu sei que muita gente que está participando desse congresso hoje faz parte lá do nosso grupo, né? Desperte a sua essência. E quem ainda não faz parte do grupo, gente, vale a pena dar uma olhadinha lá, perguntar para um de nós, né? Como é que faz para participar? Porque é um grupo que tem, né, conta com diversos terapeutas da área do autodesenvolvimento e dos propósitos aí e geram conteúdo diariamente para vocês se conectarem com a sua essência, com o seu propósito mesmo, para evoluírem como seres humanos, a espiritualidade, né? Então acho que vale a pena, tá? Conhecer. Para quem não me conhece, para quem não é do grupo e ainda não me conhece, eu sou Renata Moon. E eu desenvolvo um trabalho de identificar crenças, padrões e desafio dessa ou de outras vidas para que você possa descobrir o seu poder, o seu mestre interior. E meu trabalho é muito baseado nas questões que nós vamos falar aqui hoje, nessa palestra, né? As questões da espiritualidade e do sagrado feminino e do sagrado masculino, que é por onde eu comecei toda essa jornada. Eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, de formação em terapeuta como doula, né? Que é aquela mulher que trabalha acompanhando as mulheres grávidas durante o parto. E esse universo do parto, depois eu trouxe, né, para o meu consultório, para o meu cotidiano, para o meu consultório e depois para o cotidiano dos meus clientes, né? Para trabalhar com homens e mulheres esse universo aí sagrado, né, do parir e, como eu sempre digo, de parir a si mesmo, que é o que mais importante, né, que eu sempre falo. E o tema dessa palestra tem muito a ver com isso, né, que é sagrado feminino e agora sagrado masculino, que tá chegando aí com tudo, né? Nós viemos falando por muito tempo sobre sagrado feminino, né? Muitas mulheres, a gente tem contato com muitas mulheres que trabalham essas questões, mas nós não vimos muito os homens empenhados nesse trabalho do sagrado feminino e até do sagrado masculino, né? Mas desde o início desse ano, eu venho sentindo uma demanda maior. Eu vejo mais homens interessados nesse tema, não só as mulheres, mais homens me acessando também para saber um pouco a respeito de como trabalha esse sagrado masculino, o sagrado feminino, para eu falar sobre sagrado feminino, sobre sagrado masculino, e eu estou muito feliz, porque é um trabalho que eu já tento desenvolver há mais tempo, mas não tinha muita dinâmica antigamente, e que bom que isso está chegando agora, né? E que bom que eu posso estar aqui falando sobre isso com vocês. Então, eu estou muito feliz de participar aqui desse congresso com esse tema. É um sinal de que alguma resistência aí, né, a gente conseguiu vencer com esse trabalho do feminino. E é sinal de que estamos caminhando para o equilíbrio, né? O que é muito bom. Então, para começar nossa palestra, nós precisamos começar desmistificando alguns conceitos que nós estamos aí acostumados a escutar nos últimos anos. O primeiro deles é entender a diferença entre sagrado feminino e feminismo. Tem muita gente que confunde sagrado feminino com feminismo, e são dois conceitos diferentes, que estão interligados, mas eles podem ser trabalhados separadamente. E depois nós precisamos entender como surgiu o sagrado masculino, né? Como que nós estamos caminhando para o equilíbrio dessas duas forças, sagrado feminino e masculino, e a diferença entre sagrado masculino e patriarcado, né? Mais ou menos a mesma pegada da diferença entre sagrado feminino e feminismo. Por quê, gente? Porque atualmente nós ouvimos tanto falar nesses termos, né, que às vezes nós confundimos os conceitos de cada um deles. Eu tô lembrando aqui agora que uma vez eu sou facilitadora de dança circular sagrada. E quando eu ainda não tinha o meu consultório montado, eu trabalhava numa sala junto com uma amiga. Eu lembro que eu fazia as danças com temas. E aí eu fiz a dança da criança interna com o tema para trabalhar a criança interna. Apareceram as pessoas para participar,
do encontro. Aí depois eu fiz do sagrado feminino. Aí teve bastante procura. E aí em seguida eu falei, agora eu vou fazer do masculino, né? Que é pra pessoa ancorar essa força. Que é dual dentro de nós. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E aí, não teve uma inscrição no sagrado masculino. Eu acho que as pessoas pensaram assim, né? Que eu acredito. Desculpa. Eu acho que as pessoas pensaram assim: nossa, a gente luta tanto para empoderar as mulheres, né? Essa doida vem com aula de homem, falar de homem. A gente não quer mais saber de homem, né? A gente quer saber das mulheres. E na verdade não era disso, né, que se tratava a aula. Era uma aula para equilibrar as duas forças que existem dentro de nós. E isso já são conceitos muito antigos, né? Que a gente ouve falar aí toda hora, né? Yin yang, luz e sombra, dia e noite, né? Ânimos e ânima. Esses já são conceitos de estudos bem antigos, né? Mas que hoje em dia se confunde muito com os movimentos que a gente tem, né? Principalmente movimentos políticos de empoderamento e etc. Enfim, era uma aula importante para equilibrar as energias feminina e masculina, né? Mas era uma época que eu acho que as pessoas ainda não entendiam muito o conceito de cada uma e por que cada uma era importante. A gente tinha mais resistência, principalmente da parte dos homens, né? O que esse ano eu já tô vendo diminuir, então já tô aí achando que a gente tá caminhando, achando que a gente tá trabalhando, né, assim, já num caminho legal. Então, né, vamos começar falando do feminismo. O feminismo é um movimento que surgiu no pós-guerra, né, quando o homem saiu para lutar na guerra e as mulheres ficaram na cidade, ficaram em casa, né, e chegou um momento que elas precisaram deixar suas casas para trabalhar nas fábricas, né, nas indústrias. Então as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. E aí elas perceberam que eram capazes e podiam ser independentes daqueles homens, né, que elas viviam dependentes, né, dos maridos, dos pais, enfim. Isso foi o primeiro passo para o empoderamento feminino, né? E de quebra foi o início do rompimento com o patriarcado. Em contrapartida, isso nos levou também ao desempoderamento do homem, né? Então, o que é o feminismo? É um movimento político de empoderamento, né, das mulheres, que dá voz às mulheres e que exige direitos iguais para as mulheres. Eu não gosto de falar direitos iguais, porque acho que mulheres e homens são bem diferentes. Mas exigem os mesmos direitos no sentido de ser tão reconhecido e ter tanta voz quanto os homens, tá? Eu gosto de descrever mais assim. E isso nos levou também ao desempoderamento do homem. Mas por que mesmo assim o feminismo foi importante? Né? Eu sempre falo que para romper um padrão social, a gente precisa do radicalismo. A gente precisa primeiro de que um grupo oprimido se levante a sua voz, quebre a resistência, até que uma hora todos se familiarizam. Aquele vai falando tanto, né? E eu escuto muito hoje em dia, né? As pessoas falam assim, cansada desse tal de empoderamento. Mas a gente precisa falar cada vez mais, porque é assim que se familiariza, né? Se eu vier aqui todo dia, falar todo dia, vocês me verem todo dia, daqui a pouco você já fala, é a Rê, né? Eu já sou comum para vocês, e aí vocês começam a confiar em mim. Então funciona do mesmo jeito quando a gente precisa romper um padrão social. A gente precisa de um radicalismo até que aquilo se torne familiarizado para a maioria, que entre no inconsciente coletivo, né? Que se faça aí uma consciência coletiva, uma energia se forme para que aquela força seja reconhecida. E aí ela se torna comum. E aí a gente começa a trazer o equilíbrio. Aí começa a chegar num ponto de equilíbrio, né? Até que a nova ordem se instaure. Então foi a partir do feminismo que vieram, né, depois, que é aí para onde a gente está caminhando, o equilíbrio, né, entre homens e mulheres, entre a força feminina e masculina. E aí, depois do feminismo, né, vieram grupos e mulheres, tanto sozinhas quanto em grupos, né? A gente tem aí muitos círculos de mulheres. Hoje o feminino é muito trabalhado em círculos, né?
mas algumas também praticam sozinhas. E aí essas mulheres e esses grupos que muitas vezes não se identificaram com aquela luta do feminismo, né, que elas reconheciam que precisavam se empoderar, mas também reconheciam a importância do homem, elas começaram a trazer movimentos, práticas, técnicas, conhecimentos ancestrais, né, de suas mães, de suas avós, de suas ancestrais, e começaram a sair de um lugar aonde precisasse do reconhecimento da sociedade para se reconhecer a si própria. Então, sagrado feminino nada mais é do que você trabalhar você mesma, seu corpo, seus desejos, seus ciclos, independente da aprovação de uma sociedade, tá? Então, essa é a diferença. E aí, o sagrado feminino levou as mulheres a se conectarem com seus ciclos, com seu corpo, com seus desejos, né? E principalmente se entenderem como mulheres, porque muitas vezes nós mesmos não nos entendíamos, né? Hoje está mais fácil, mas eu vejo que muitas ainda não se entendem. Porque a gente vive nessa sociedade tão patriarcal ainda, né? E tão linear, e nós somos cíclicas. Então, nós tivemos um resgate também, junto com isso, da espiritualidade feminina, né? Da imagem das deusas, em contrapartida a um Deus único e onipresente, na imagem do homem, que é um espelho da sociedade patriarcal, né? E a mulher foi buscar as referências, né, para que pudesse se reconhecer em um lugar sagrado. Então, eu não reconheço esse homem onipresente, onipotente, forte, como a imagem que eu quero, que eu sinto, né? Eu não me sinto semelhante, porque é um homem. Então, aonde que eu me sinto semelhante? A imagem e a semelhança. Aonde o meu arquétipo se identifica? E aí, essas mulheres foram buscar, né, na espiritualidade, as deusas, né? O arquétipo das deusas, o trabalho com as ervas, e isso reverberou bastante no parto, né? Principalmente. Então, hoje em dia, os cenários atrás do parto, a mulher é protagonista, né? Ela retomou seu poder, porque houve um tempo em que ela era reconhecida como sagrada. A sociedade ou era matriarcal ou era madrecista, né? Que era a mulher ou a mãe no centro de tudo daquela comunidade, daquela sociedade, porque ela gerava a vida. Então, por isso que foi tão importante assim, essa retomada, principalmente nas questões do parto, mas de todo esse conhecimento e força ancestral que a mulher trouxe de sagrada, né? Ela se reconhecendo de novo como sagrada. E por que os dois são importantes? Tanto o feminismo quanto o sagrado feminino são importantes. Porque os dois trouxeram força, né? Voz para a mulher diante da sociedade. Enquanto o resgate do sagrado feminino trouxe reconhecimento sobre si mesma, e empoderou a mulher internamente, né, diante do externo, o outro veio trazendo a força dela diante da sociedade, tá? Então ela se reconhece tanto internamente quanto externamente, né? Enquanto uma luta interna, a outra é um reconhecimento, né? Não é bem uma luta, o sagrado feminino. Aliás, não é luta nenhuma. É uma volta a si mesma, né? E o feminismo, ele é uma luta política e tudo que, né, traz esse reconhecimento da mulher na sociedade. E o sagrado masculino, gente, onde que ele se encaixa nisso tudo? Então, com todos esses movimentos de empoderamento feminino, começou-se no inconsciente coletivo uma certa vingança contra o masculino. E não vou dizer para vocês que só as mulheres têm esse sentimento, porque existem muitos homens que têm esse sentimento também. Assim como muitas mulheres têm raiva de ser mulher, do feminino, muitos homens começaram a ter raiva do masculino e a se culparem por tudo, né, que o patriarcado fez aí durante muitos, muitos anos, né? Então começou a se travar uma certa vingança contra o masculino por causa do patriarcado, porque o patriarcado é reconhecido na imagem do homem, né? Nós esquecemos muitas vezes que, assim como a mulher, o homem é vítima do patriarcado, né? Ele foi ensinado que ele também tem que cumprir padrões, né? E muitas vezes
padrões que são extremamente rigorosos com eles, de ter que estar no lugar de potência, de ter que ser provedor, de ter que ser mais forte inclusive que o outro homem, mais rico que o outro homem, ter mais posses que o outro homem, né? Não deixar faltar nada, não pode ter insegurança, né? E a máxima é que não pode chorar, né? Então não pode ser vulnerável. Isso são sintomas do patriarcado para o homem, né? Outro dia eu até li um texto falando que mexeu muito comigo. Falando exatamente isso, que nós tiramos com o empoderamento feminino, né, e essa luta contra o patriarcado, nós paramos de reconhecer a força do homem. E como as mulheres agora estão muito fortes, a gente começou a desempoderar o homem e o homem começou a ter que mostrar, né, e viver provando a sua importância para as mulheres. E aí eu pensei, mas nós mulheres vivemos anos e anos e anos e até hoje muitas vezes, né, nós temos que lutar, batalhar aí nos trabalhos, dentro da família, né, dentro da nossa própria casa, às vezes nosso companheiro não nos reconhece, né, como força potente. Aí eu pensei assim, mas nós passamos tantos anos, né, tantos séculos, gerações e gerações aí lutando para provar a nossa importância. O que tem eles lutarem agora para provar a importância? E aí, um segundo depois, eu pensei, nossa, eu tô muito na vingança sobre isso, né? E aí eu fiquei um tempo refletindo, porque é algo muito forte que tá no nosso inconsciente, né? E que nós temos que vigiar o tempo todo para não entrarmos nessa energia e não deixar nem que homens e nem que mulheres se desequilibrem mais. O certo é as duas forças estarem em equilíbrio, né? E não é um ter que mostrar importância ou o outro mostrar importância. É cada um reconhecer a importância do outro. E se a gente entra num estado de esse homem tem que me mostrar a importância dele, eu tô na vingança. Eu tô entrando no papel do patriarcado, né? Então não é o equilíbrio. Elas precisam se somar, né? A força feminina e masculina. Aí depois vocês me perguntam, então, como que a gente chega nesse equilíbrio? Como que eu me equilibro, né? Muitas mulheres me perguntam, como que eu trabalho o sagrado feminino? Por onde que eu começo? E homens também, né? Falam, eu acho que eu tenho um problema eu acho que é meu sagrado feminino, eu preciso de uma cura. Como é que eu faço? Então, aí a gente entra no segundo tópico aqui da palestra, que na verdade é o primeiro, né? Sobre o que nós vamos trabalhar no nosso tema, né? Para o que precisamos olhar quando queremos mudar toda essa perspectiva dessa história externa que eu acabei de contar para vocês, porque eu contei uma historinha que acontece lá fora, né? Fora de nós. Então, por onde que a gente começa? Quem é desperto, né? Quem acompanha aí o grupo há mais tempo já sabe. Tudo começa do lado de dentro, né? E as energias femininas e masculinas também. E por que o mundo chegou a esse desequilíbrio? Porque nós, seres humanos, estamos desequilibrados nesses dois polos internos nossos. Porque se nós estivéssemos equilibrados, feminino e masculino, a gente estava todo mundo pleno, maravilhoso, né? E o mundo estava equilibrado também. Então, são essas duas energias que nos movem, e para que a gente chegue num equilíbrio, né, do consciente coletivo, no equilíbrio do mundo, não que eu sou responsável, então estou desequilibrada no meu feminino e masculino, eu sou responsável pelo que está acontecendo no mundo. De certa forma, sim, todos nós somos responsáveis por uma parcela de tudo que acontece, mas a gente se equilibrando, a gente ajuda o equilíbrio do mundo, mas não depende só de você, né? Esses dias mesmo eu estava fazendo uma roda de cura do fogo sagrado, alinhamento energético, e para minha formação no curso, e aí uma das minhas convidadas, né, tocou nessa questão. Ela falou, na hora que você começou a falar dos desafios, eu achei muito pesado, porque eu fiquei, como é que eu resolvo, como é que eu saio dessa, E às vezes a gente tem que entender que a energia que passa por nós não é só nossa, né? Não é só a nossa responsabilidade, a gente pode fazer a nossa parte, mas aí depende, né, de muita gente, de universo, da natureza, da situação que a gente tá, das energias que estão nos rondando, né? Então eu vou desistir, vou largar para lá? Não, a gente precisa se trabalhar, porque cada um fazendo a sua parte, se todo mundo fizesse a sua parte,
a gente conseguia, né, mudar isso. Então, assim, você fazendo a sua parte já é maravilhoso, tá? Essas forças duais que existem em nós chamamos atualmente de sagrado feminino e sagrado masculino. Mas você já escutou outros termos, né? Como yin yang, ânimos e ânima, todos os termos duais do universo, né? Dia e noite, luz e sombra, sol e lua. A natureza é dual e nós somos seres da natureza. Só que nós geralmente tendemos a externar mais uma energia do que a outra, né? E para chegar no equilíbrio, na plenitude, nós precisamos trabalhar mais a força na qual nós temos mais potência, para que possamos equilibrar a outra força. Então, por exemplo, se eu tenho minha energia feminina mais potente, eu preciso trabalhar o equilíbrio dessa energia feminina, que é onde eu me sinto mais à vontade, que é onde eu me sinto, né? A gente fala que descansa nessa energia. Ela é mais suave, né? Para quem tem ela mais potente. Então, precisa trabalhar essa energia que para você é mais potente, para que a outra energia tenha espaço para se manifestar. Então, se eu tenho um feminino muito aflorado, uma energia feminina muito aflorada, eu preciso trabalhar esse feminino e não o masculino. Porque trabalhando esse feminino, ele se torna mais ameno e a parte masculina, energia masculina, pode ser externada, pode chegar aí, pode crescer. Então, preciso, né, tá sempre equilibrando essas duas forças. E se você tem o lado masculino mais potente, você precisa trabalhar para que o feminino possa se manifestar, né? Porque um geralmente está oprimindo o outro, tá bom? E como que identifica isso? Se observando, né? Autoconhecimento, eu sempre falo, autoconhecimento é a primeira defesa, é primeiro tudo, né? Vigiando e orando sempre. Então, autoconhecimento é o mais importante. Existem momentos que essas energias se alternam. Então, existem momentos que mesmo eu tendo a força feminina mais potente, eu uso mais a minha força masculina. E existem momentos onde quem tem a força masculina mais potente usa a força feminina, porque a gente precisa desse equilíbrio e cada uma dessas forças, né, tem um objetivo. Então, o masculino é uma energia linear, mental, racional, é foco, né? A gente fala sempre aí, energia masculina, energia linear. E essa energia linear é o nosso modelo padrão, né, do patriarcado, da sociedade que a gente vive. É tudo muito linear, tudo muito focado. Você tem que estar sempre em busca de um estado de equilíbrio linear, de um estado emocional linear, de um estado de pensamento linear. Até as meditações, né, que a gente são nesse momento, né, da linearidade, parar de pensar. Agora me diga, você que é mulher, como é que para de pensar? Como é que para de se movimentar? Né? É difícil. A gente consegue às vezes, mas é difícil. Não é a nossa natureza, né? Então, energia masculina, linear, mental, racional, focada, objetividade, potência, determinação, produtividade, é uma energia que transforma, é uma energia que realiza. Ela é um lugar do vazio dentro de nós, né? Então, estar no vazio, né? Na mente vazia, no foco, é energia masculina. Ela também é a nossa força produtora. A gente só consegue realizar quando a gente tem essa energia bem desenvolvida. Vocês devem conhecer aí pessoas que fazem, não conseguem estruturar e realizar o que precisa ser realizado, ou demoram muito para realizar, enquanto outras realizam assim, estalou o dedo, tá pronto aquele projeto. É essa energia masculina, né? Ao mesmo tempo, o desafio da energia masculina é que ela é a tensão, a agressividade, a competição vem desse masculino. E muitas vezes, por causa desse foco muito grande, né, ela se volta somente para dentro, né? Tanto que a gente repara que as pessoas que, não quero falar os homens, mas as pessoas que têm a energia masculina mais potente, elas são muito elas mesmas. Elas não se voltam muito para o externo, né? Então, às vezes você fala, pô, mas a pessoa não percebe isso? Não, às vezes não. Né? A gente ouve muitas mulheres reclamando das companheiras, pô, mas ele não percebe isso, não nota que tem volta? Não, porque tem energia masculina muito aflorada, né?
Enquanto que a feminina, quem tem a feminina, tá sempre olhando em volta. Né? Mulher sabe tudo que tá acontecendo em volta, quem tá fazendo o quê, o que que tá acontecendo, consegue, né, às vezes suprir o desejo de todo mundo que tá ali, menos o dela, porque tá muito voltada pro externo. Né? Então, essas diferenças a gente tem que começar a perceber em nós, né, e nas nossas relações, porque isso ajuda muito também as nossas relações. A gente precisa encontrar, né, o caminho do meio. E o feminino? O feminino é a nossa parte criativa, né? O feminino é o que cria, manifesta, ao mesmo tempo uma energia acolhedora, protetora, amorosa e restauradora, né? Uma energia de descanso. É a nossa conexão com nós mesmos e com os outros, né? É aonde a gente se conecta com o outro é na energia feminina. É uma força mais cíclica, né? Cíclica. Ela não tem muita linear. Nossa, me confundi toda aqui nessas palavras. Ela não é muito linear como a energia masculina. Ela é cíclica. E por que às vezes as mulheres a gente fala, né? Não dá para entender essas mulheres. A gente ouve muitos homens falando, né? Não, como entender as mulheres? Tem até livro, né? E há, muitas vezes as próprias mulheres não se entendem por causa disso. Elas não entendem que elas são uma força cíclica. E uma força cíclica, uma energia cíclica, ela precisa se mover fora de uma constância. Então, tem dias que eu tô ótima, tem dias que eu tô mais quieta, tem dia que eu tô falante, tem dia que eu tô calada, tem dia que eu não quero me relacionar e tem dia que eu tô me relacionando com todo mundo. E é difícil, muitas vezes, pro outro, né? E até pra própria pessoa, a própria mulher ou a pessoa que tem a energia feminina mais, né, potente, perceber isso. Então, ela é mais voltada, né, ela tá sempre em movimento, por isso que a gente fala cíclica. Além de constantes mudanças energéticas, ela tá sempre se movimentando, né, e ela é muito voltada ao externo. As mulheres geralmente estão, né, quem tem essa energia, na verdade, né, não só as mulheres, mas quem tem essa energia feminina em maior potência, tá sempre cuidando dos outros. E às vezes cuida tanto dos outros que esquece dele mesmo, né, como eu disse. O feminino, então, é a impermanência, né? É a incerteza, é o desconhecido. Por que a mulher dá tanto medo? Nessa potência feminina traz tanto medo para os nossos companheiros, para nós mesmos, para as nossas famílias. A mulher, quando ela se empodera, ela tem uma resistência grande, né, da própria família, sendo mulheres ou não, né, que prevalecem nessa família. Porque quando ela se reconhece como o seu poder, ninguém detém ela. Né? Porque a força dela é muito grande, a força dessa mulher de se reconhecer como desconhecida e falar, não preciso que vocês me aprovem. Quando ela chega nisso, é um momento de desprendimento total, né? Ela não liga mais para nada, nem para ninguém, ela vai. Né? Então tem isso, assim, é uma força muito grande. E por isso, né, essas energias nós chamamos de energias da energia natural. O equilíbrio entre o feminino e o masculino é a nossa energia natural como ser, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resgatar primeiro o feminino, né? Porque a nossa sociedade, como já falamos, por muito tempo viveu e ainda vive, né, em um modelo patriarcal que é mais externado, né, que é o masculino. Então, tanto os homens quanto as mulheres hoje em dia têm essa energia feminina desvalorizada. E aí, o que a gente faz? A gente se conecta com a energia masculina. Porque é onde nós vamos ser reconhecidos. Então, uma mulher muito conectada com o feminino, às vezes no mercado de trabalho, numa empresa, ela não é reconhecida. Ela precisa ser forte, focada, potente, né, e realizadora, e competitiva. E às vezes, um homem que tem energia mais feminina também não é reconhecido. Então, a gente só é reconhecido quando a gente se conecta com a energia que está mais em alta na sociedade. Então, a gente tem o masculino hoje em dia muito em alta, né? A gente tem, inclusive, muitas mulheres seguindo modelos masculinos que não encontram o seu feminino, né?
Então, existe aí uma dificuldade da sociedade em fluir, em aceitar, em confiar, em receber, na entrega, né? A gente trabalha muito a entrega, quem é desperto sabe, né? Existe uma dificuldade em ser cíclico, né? Que são características da nova era. E o mais importante, né? Que a gente tem muita dificuldade aí, porque vivemos em eras e eras e eras comandados pelo ego, né? Do patriarcado. É ser vulnerável, né? Então nós estamos saindo dessa era do ego e caminhando justamente para essa era do amor e da espiritualidade, que inclui a vulnerabilidade. Então por isso que é importante a gente trabalhar o feminino e o masculino. E é por isso, né, que nas rodas, nos encontros, nos trabalhos de sagrado masculino, não existe um trabalho muito forte de resgate da força do homem, mas existe um trabalho para que o homem, né, que ele deve fazer consigo mesmo para resgatar a sua força feminina, né? Então, o sagrado masculino é aquele que tem o feminino, é aquele homem ou aquele ser da potência masculina que tem o sagrado feminino curado dentro de si, né? Então, ele pode expressar a sua integridade, a sua natureza divina como ser humano. Ele pode ser vulnerável, né? E pode compartilhar essa vulnerabilidade com segurança e não com fraqueza, porque o que a gente tem na sociedade patriarcal? A vulnerabilidade vista como fraqueza, né? E quando se trabalha o sagrado feminino através do sagrado feminino, quando se trabalha o sagrado masculino através do sagrado feminino, a gente tem essa queda da eu preciso ser aprovado, né, pela sociedade, porque senão eu vou ser julgado. A gente sai desses padrões do julgamento e a gente entra na vulnerabilidade. O homem consegue entrar na vulnerabilidade, né? E muitas mulheres também têm o masculino mais exacerbado e aí mais potente, e aí precisa trabalhar essa energia da vulnerabilidade, porque não consegue ser vulnerável, né? Até pela própria história dela. E assim, a gente não enxerga mais, tanto homens quanto as mulheres, o feminino como posse, como servidão, né? Mas consegue honrar esse feminino que se manifesta de fora, né? Por exemplo, nas mulheres, na natureza. Então, se você tem aí essa dificuldade com o feminino, com a sua vulnerabilidade, trabalha bastante o feminino e trabalha bastante essa coisa do reconhecimento, né? Por que você precisa ser reconhecida? Quem te ensinou isso? Da onde você trouxe isso? Olha lá para sua infância, olha para suas crenças, olha para suas outras vidas, né? Porque às vezes você tá em busca de um reconhecimento que a força feminina não te pede. E aí a dificuldade em entrar em equilíbrio, né? Porque não reconhece a força feminina como importante porque ela não te põe valorizada diante da sociedade. Enfim, né? Porque na nossa sociedade patriarcal, como já disse, a força masculina, ela é mais... a energia masculina, né? É mais potente, tá? Então, uma força masculina desequilibrada, ela entra no controle, ela entra na possessividade, ela entra na competição, ela entra extremamente no racional, uma pessoa que é muito mental, ela age no fazer, né? Uma pessoa que não intui, que não pensa muito, que não reflete muito, que ela só faz, né? Porque vai resolver uma situação, pega e faz. É tudo muito racional, porque essa é a força do masculino que age em nós, né? É a força do fazer, do realizar. Só que às vezes a gente faz e não realiza, né? Porque não tem a força para intuir o que é para ser realizado ou como realizar, né? Ela nos impulsiona para o mundo e para a conquista, essa força masculina. Em desequilíbrio, além de estar no controle da mente, ela cobra e oprime, né? Então não tô conseguindo e aí eu me sinto frustrada e eu jogo a frustração no outro e aí eu quero oprimir o outro porque eu me sinto oprimido. Ela não é confortável, né, em desequilíbrio. E quando saudável, nós conseguimos ter foco, ação e realização. Quando em equilíbrio, a gente consegue intuir com o feminino e realizar com o masculino, né? Agora, uma força feminina em desequilíbrio, ela manipula, ela não intui, ela não cria e não se expressa, ela não flui, ela não sabe receber, nem pedir, por exemplo, pedir ajuda, por exemplo, né? Ela tem dificuldade para realizações também, para intuir o que precisa ser realizado, os passos que precisam realizar.
Além de que temos mulheres muito cansadas, né? Na nossa sociedade, as mulheres vivem cansadas. Ah, Renata, eu vivo cansada porque eu trabalho muito, eu tenho muita sobrecarga em casa, né? Meu companheiro ajuda pouco, ou mesmo que o companheiro ajude. Não é bem assim que funciona. Por que você tá sobrecarregada? Porque você não tá na sua energia mais potente, então você não tá descansando, você não tá confortável na energia que você tá, né, externando. Então existe esse cansaço, e mais do que cansaço, assim como energia masculina, existe a frustração, né, de não estar na sua essência. Então a gente vive numa energia que não é prioritária, e isso é bem cansativo, tá? E aí, como é que se trabalha essas duas energias? A primeira delas, né, a primeira coisa a se fazer para as mulheres é entrar em contato com seu ciclo menstrual. Sempre a gente começa trabalhando o sagrado feminino. Ah, eu quero entrar em contato com a minha intuição. Como é que eu faço? Ciclo menstrual. Essa é a chave do poder, porque através dele, que eu já falei aqui para vocês nesse vídeo, eu sempre falo nos meus vídeos, a primeira defesa energética, o primeiro passo para tudo é autoconhecimento. E o autoconhecimento da mulher vem de onde? Do ciclo menstrual. Através da observação desse ciclo, né, vocês podem usar as mandalas lunares, né, para entender melhor esse ciclo. É importante porque vocês entendem, né? A mulher entende a sua ciclicidade e como lidar melhor com ela, né? Para que saia do padrão da sociedade patriarcal, que é aquela coisa linear, né? Outra maneira para a mulher é meditar, mas não no modelo de meditação que a gente tem, né? Como a gente conhece hoje, mas meditar em movimento. Então, por exemplo, dança, pintar, se expressar, seria uma meditação expressiva. Então, o que você gosta de fazer? Escrever, cantar, dançar, sabe? Tudo isso. Fazer mandalas, né? E assim, descobrir seu dom. Você precisa descobrir seu dom e passar a praticá-lo e expressá-lo sempre, porque essa vai ser a sua meditação. E aí vai ser também uma criação do seu feminino, né? Você vai trabalhar a sua criação e a sua expressão. E a mulher precisa disso, ela precisa realizar, né? Ela precisa pôr para fora tudo aquilo, ela precisa parir, né? Não só os filhos. E assim que descobrir um dom, né? Sempre praticar, sempre expressar esse dom. E também uma coisa que pode ser muito boa para limpar, para aceitar essa energia feminina é o trabalho do útero, né? Então a gente tem aí várias meditações, meditação do ventre, limpezas do útero, que são muito importantes. Porque né, é nele que a gente carrega nossas memórias, nossas dores, nossos traumas. Então, também às vezes está precisando de abrir um espaço aí, né? E os homens, além de meditar, né, eles podem trabalhar a aceitação da sua vulnerabilidade, eles podem trabalhar esses pontos que a gente vê hoje em dia como fraqueza, que na verdade não são fraqueza, né? Qualquer ser humano fica triste, qualquer ser humano chora, qualquer ser humano se sente frustrado e derrotado às vezes. E a gente precisa reconhecer isso, e o homem precisa ter, né, trabalhar esses espaços de contar para alguém, de conversar com alguém, de expor o que está sentindo, né, de ser vulnerável sem se sentir julgado. É claro que a vulnerabilidade, né, eu sempre falo, ela precisa acontecer num espaço de confiança, né? Nenhuma pessoa, nem homens nem mulheres, vão ser vulneráveis, encontrar alguém na rua e falar, ai, tô muito triste hoje, nossa senhora. Não é assim que funciona. A vulnerabilidade, ela precisa de um espaço de confiança, né? Então precisa de um espaço de acolhimento. São exercícios que já levam, né, às quebras de padrões importantes aí para que se cure o feminino. Claro que existem diversas outras que eu poderia falar aqui, né, fazer um vídeo de minutos infinitos falando do que a gente pode fazer para trabalhar sagrado feminino e sagrado masculino, né? Até esses dias alguém me perguntou, né, como é que eu trabalho o sagrado feminino? Aí eu falei, faz o curso de tarô que eu tenho lá disponível. O curso de tarô não, de baralho cigano. Eu falei, estuda tarô, estuda baralho cigano, faz lá o curso. Que ajuda muito a desenvolver a intuição. E desenvolvendo a intuição, a gente desenvolve a vulnerabilidade, os desejos. A mulher precisa muito reconhecer os seus desejos, o que sente. A gente faz isso quando a gente estuda as cartas. Muita gente não sabe, né, que as cartas podem ser usadas também para esse propósito. Então, aí uma indicação para vocês.
façam cursos de baralho cigano. Outra coisa, né? Eu tô falando das técnicas que eu trabalho, porque é o que eu posso oferecer para vocês. Não posso falar de uma técnica que eu não conheço. É o reiki, né? Que tem disponível, inclusive, lá no grupo. Para quê? Para autoconhecimento, para despertar em você essa consciência e depois fazer essa transformação até que se chegue no equilíbrio da espiritualidade, né? Ou seja, do feminino e masculino. No último nível do reiki, a gente tem, mentira, no penúltimo, no 3A, a gente tem inclusive um símbolo que trabalha isso, né? O feminino e o masculino, o sol e a lua, para se equilibrar. Então, fica aí a dica, né, de 2 trabalhos que vocês podem fazer, que eu garanto, porque eu que elaborei, que vocês podem fazer para trazer, né, esse equilíbrio. Então, existem alguns arquétipos aí também que nos ajudam nesses trabalhos, né? Então, enquanto as mulheres trabalham os arquétipos das deusas ligados ao ciclo menstrual, né? A donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. E também é muito trabalhada as deusas da mitologia, né? Eu até estudei bastante os arquétipos na gestação e no parto, para trabalhar isso com as mulheres que eu atendia na época que eu trabalhava, né, com parto. Hoje em dia já não trabalho tanto. E os homens podem trabalhar com 4 arquétipos que representam o espiritual, a prática, o mental e emocional, que são o mago, o guerreiro, o amante e o rei, né? E assim teremos mulheres acessando seu lado selvagem, que é muito importante, descobrindo seus desejos, né? E não dependendo tanto da aprovação externa, e os homens acessando a vulnerabilidade, reconhecendo os seus sentimentos e não dependendo tanto da valorização externa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, a gente vai fazer uma atividade rapidinha aqui de 10 minutos. Então, minhas queridas e meus queridos, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre sagrado feminino e sagrado masculino. Espero que tenha acrescentado aí para vocês, o estudo de vocês, né, de autoconhecimento e tudo. E agora, para finalizar a palestra, eu trouxe uma atividade para, né, nós fazermos juntos aqui. Separem para essa atividade, vocês precisam apenas de um espaço, não precisa ser um espaço grande, mas um espaço onde vocês precisam se mover. Tirem os sapatos e tragam uma música, de preferência uma música que vocês gostem, pode ficar a escolha de vocês, tá? Uma música de preferência mais calma e mais acolhedora, nada muito agitado, porque nós vamos fazer uma meditação em movimento, tá bom? Então, para começar, fiquem de pé, tirem os sapatos, coloquem uma música de sua preferência, que de preferência também seja tranquila e acolhedora. Eu escolhi essa música que chama Ancient Mother, que é uma música que a gente trabalha na dança circular sagrada, e eu gosto de trabalhar muito o feminino com ela. Colocada a sua música, respira fundo, fecha os olhos, respira fundo mais uma vez, e no som da música, de acordo com o ritmo da música que você escolheu, começa a fazer movimentos livres, de acordo com o que o seu corpo pede. Escuta seu corpo, o que ele está te pedindo. Se sinta livre para ir, para vir, para se mover para um lado, para o outro, como se ninguém estivesse vendo. E realmente não está. Não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te julgando nesse momento. E aproveitando que estamos falando disso, olhe para isso, né? Olhe para os seus julgamentos, olha para ele. O que está te impedindo de mover agora da maneira que você gostaria de se mover? E não se prenda a eles, apenas observe. Apenas observe, deixe que eles vão e continue, né? Apenas deixe que os movimentos fluam, sem aquele julgamento que você acabou de deixar ir. Agora,
Imagine que da sola dos seus pés saem raízes que crescem até o centro da terra, raízes fortes e firmes. Em seguida, imagine uma energia vermelha subindo do centro da terra até o centro do seu cardíaco. Agora, imagine uma luz dourada que desce do céu e entra pelo seu chakra coronário até o seu centro cardíaco. Essas duas energias, a energia vermelha que veio do centro da Terra e essa energia dourada que veio do céu, encontram-se no seu cardíaco. A energia que veio da Terra é uma energia feminina, enquanto que a energia que veio do céu é energia masculina. E no centro dessas duas forças está você em movimento. Neste momento, se pergunte: qual dessas duas energias age em mim com mais força? Tome seu tempo para reconhecê-lo. Se você ouviu que a energia feminina, se concentre agora em seu corpo. Se conecte com ele. Se conecte com o movimento das suas respirações, a sua inspiração e a sua expiração. Sinta seus pés no chão, sinta suas pernas se movendo, sinta o seu quadril indo de um lado para o outro. Sinta seu abdômen, seu pescoço, seu rosto e sua cabeça. Vá respirando em cada uma dessas partes do seu corpo. E se pergunte em seguida: o que eu desejo? Se você se conectou com a energia masculina, coloque as mãos no seu centro cardíaco, ou seja, no seu coração. Respire e se pergunte: o que eu sinto? Agora se pergunte: sobre o que eu desejo ou sinto, que força me impede de manifestar esse desejo ou sentimento? E o que eu preciso integrar para que ele se manifeste? Eu vou dizer algumas palavras para que você perceba se alguma delas se conecta com a sua energia de desejo ou de sentimento. Intuir, parir, acolher, externar, internalizar, foco, motivação, frustração, determinação, força realizadora, autonomia, ação, fluidez, certeza. E após encontrar alguma dessas palavras com a qual você se conecta, ou alguma outra que veio para você, vá parando o seu corpo devagar. Volte a se conectar com a sua respiração. Volte a se conectar com o mundo exterior à sua volta. Respire fundo e no seu tempo, abra seus olhos. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima.